Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, onde nós vamos rever os sinais de pontuação. Então, vem comigo que as explicações já vão começar. Vocês estão vendo aí, em nosso slide, alguns sinais de pontuação, como ponto de interrogação, ponto final, vírgula, ponto de exclamação. No decorrer da nossa aula, nós vamos estar apresentando todos os outros sinais de pontuação e quando eles devem ser usados, tá? Então, vocês já tiveram essa aula, isso é apenas uma revisão. Então, no momento que eu estiver explicando, vocês vão relembrar todo esse conteúdo. Os sinais de pontuação são usados para representar na escrita pausas, destaques, entonações e transmissão de sentimentos, emoções e intenções existentes na linguagem oral, marcando o ritmo de um texto. Por exemplo, quando nós vamos ler uma historinha, nós temos que ficar atentos, né, aos sinais de pontuação que estão ali. Quando tiver a vírgula, um ponto, nós temos que fazer uma pausa, né? Quando é uma pergunta, a gente tem que ler a frase fazendo a pergunta, né? Quando tem um ponto de exclamação, tem que ler a frase dando ênfase a esse sinal de pontuação, né? Lembrando que a gente tem que esses pontos estão no texto e nós devemos usá-los, devemos fazer a leitura corretamente usando esses sinais de pontuação. Confere à linguagem escrita uma maior clareza textual e promover a fácil leitura e compreensão do texto escrito. É o que eu estou acabando de explicar para vocês quando nós vamos fazer a leitura de um texto. Eu tenho que dar pausas, destaques, anotações, né? As emoções, se foi de espanto, se foi de admiração, se foi de tristeza. Então, quando está pontuado o meu texto, eu tenho que usar esses sinais de pontuação, tenho que fazer a leitura usando corretamente esses sinais de pontuação, para que as pessoas compreendam, tenham a compreensão do que eu acabei de ler. Ok, alunos? E agora eu tenho aqui ponto final. Observem, ponto final. O ponto final é usado no final das frases para marcar uma pausa total. Exemplo: Aninha vai trazer o bolo da festa. Ponto final. Minha frase acabou aqui. Aninha vai trazer o bolo da festa. Eu adoro ler histórias de piratas. Eva é tão esperta quanto Marta. Então, observem que no final das minhas frases tem um ponto final, né? Esse é o ponto final que eu coloco no final aí das minhas frases, né? Que é usado para marcar, né, uma pausa total. Ponto de interrogação. Esse é o ponto de interrogação. Ele é usado para indicar uma pergunta. É quando eu faço uma pergunta. Que horas são? O que aconteceu aqui? Enfim, toda pergunta, alunos, que eu faço, eu tenho que colocar no final um ponto de interrogação, né? Porque aqui já diz que o ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta. Então, se eu fiz uma pergunta, tem que aparecer o meu ponto de interrogação. Agora, nós vamos para o ponto de exclamação. É usado em frases exclamativas para indicar admiração, alegria, raiva. É também usado em frases imperativas para indicar uma ordem. Por exemplo, parabéns, já chega, puxa,
Que anel bonito! Então, observem que essas frases que eu falei para vocês, elas têm no final o ponto de exclamação, né? Parabéns! Já chega! Puxa, que anel bonito! Todas elas, né, estão aí com o ponto de exclamação no final. Então, o ponto de exclamação, né, é usado para indicar admiração, alegria, raiva, né? Então, fiquem atentos aí quando vocês tiverem que escrever, quando colocar aí o ponto de exclamação. A vírgula, né? Tão pequenininha que muitas vezes a gente deixa passar, mas prestem bastante atenção. A vírgula é usada para separar elementos, separa alguns termos dentro de uma oração. Então, prestem atenção aqui nesta frase, nesta oração. Exemplo: eu já comprei queijo, presunto, pão e refrigerante. Observem que tem vírgula aqui para separar alguns termos, né, dentro da oração. Então, eu já comprei queijo, vírgula, presunto, vírgula, pão e refrigerante, né? A mesma coisa é quando nós vamos escrever, por exemplo, mesquita, vírgula, né? Aí coloca-se a data, vamos por parte. Mesquita, 12 de fevereiro de 2021. Mesquita, vírgula, 12 de fevereiro de 2021. Ponto final. Então, observem que depois do Mesquita, como eu estou falando para vocês, e vocês já devem saber disso, porque é colocada a data assim no cabeçalho, né? Vocês sabem que depois da cidade, quando você vai colocar uma data, tem uma vírgula, né? Porque tem uma pausa aí. E os dois pontos? Olha aqui. 2 pontos. É usado para introduzir uma enumeração, o discurso direto, uma citação, um exemplo. A amiga declarou, 2 pontos, estava morrendo de saudades. Você precisa comprar, 2 pontos, canetas de várias cores, tesoura e mochila resistente. Então, alunos, fiquem atentos ao emprego dos 2 pontos, né? Ele é usado para introduzir uma enumeração, discurso direto, uma citação, um exemplo. Então, foi o que aconteceu aqui. A amiga declarou, vem os 2 pontos, e ela disse, estava morrendo de saudades. Você precisa comprar, né? O que precisa comprar? 2 pontos, canetas de várias cores, tesoura e mochila resistente. Travessão. Olha aqui o travessão. Nós sempre encontramos ele em histórias, né, em textos grandes, né? E ele é usado principalmente para introduzir uma fala, é quando alguém vai falar. Um exemplo: você vem agora? Não, vou daqui a meia hora. Observem que nessas 2 frases teve o travessão, porque é a fala de alguém, né? Ele perguntou, você vem agora? Fez uma pergunta, ponto de interrogação. A pessoa respondeu, não, vou daqui a meia hora. Então, teve o travessão, teve vírgula e teve o ponto final. Então, olha a importância aí dos sinais de pontuação, tá? Então, o travessão é usado principalmente para introduzir uma fala. Ok, alunos? Reticências. Reticências, esses 3 pontinhos aqui, ó, na frente do outro, são usadas para indicar uma interrupção na frase que permanece inacabada ou se prolonga no tempo. Podem ser usadas também para transmitir dúvida, suspense. Exemplo: vou fazer diversas mudanças no meu cabelo. Pintar, cortar, pranchar. Reticências quer dizer, tem mais coisas ainda, né?
que será que ela vai fazer? Então ficou aí, ó, para transmitir dúvida, o suspense, o que será, né? Se foi uma frase que ficou inacabada, né? Inacabada. E aí vem a reticências. Então, vou fazer diversas mudanças no meu cabelo: pintar, cortar, pranchar e reticências. Aí quer dizer que foi inacabada aí. O que será que ela vai fazer mais nesse cabelo? Então, aí vocês estão vendo o emprego da reticências. Agora, alunos, eu tenho umas questões, tá? E você vai copiar essas questões no seu caderno e vai responder. Então, é hora de verificar os seus conhecimentos sobre a pontuação, né? Sobre os sinais de pontuação que nós acabamos de trabalhar, certo? Sobre a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, né? Reticências. Então, fiquem atentos quando usá-los, tá? O número 1 diz assim: complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Então, tem a letra A. Por favor, vá ao supermercado e compre farinha, açúcar, ovos, fermento e chocolate em pó. Uau, parabéns, minha amiga! Onde você vai? Volte aqui imediatamente. As horas passavam, os dias passavam, os anos passavam e nada acontecia. Então, aí vocês vão usar os sinais de pontuação, leiam a frase com calma, tá? E coloquem aí o sinal de pontuação que vocês acham que vai ficar correto. Na questão 2, vocês vão relacionar os sinais aos seus significados. Então, o que significa aí cada um desses sinais? Qual que indica uma pergunta, qual que indica um espanto, uma surpresa, qual que indica uma pausa ou separação de elementos, indica as falas de um texto e indica final de uma frase. Então, leiam com bastante atenção para vocês poderem fazer aí a relação, colocando cada um deles aí no lugar certinho, tá? A questão 3, vocês vão colocar o sinal de pontuação, interrogação, exclamação ou ponto final, ao fim de cada frase. E aí tem a letra A letra B e a letra C, tá? Vocês vão ler com bastante atenção e vão colocar aí os sinais de pontuação. Então, alunos, essas são as questões que vocês deverão copiar no caderno de vocês e responder. Agora é a hora da nossa correção da atividade de português da nossa última aula, né? Então, voltem lá na página do caderno de vocês, onde vocês copiaram a última atividade de língua portuguesa, e vamos fazer aí a nossa correção. Na questão 1, estava pedindo para colocar o feminino, né, das palavras. Então, a letra A é menina, leoa, letra C, aluna, letra D, é estudante. No 2, vocês tinham que marcar a palavra que não estava, né, no aumentativo, circular. Quem é que não estava no aumentativo? Feijão, canção, mamão e pão, tá? E no 3, vocês tinham que colocar aí no plural. Então, ficou os grãos, os meses, as flores, as meninas, os pães, os girassóis. Espero que vocês tenham acertado todas as respostas, tá? E essa foi a nossa correção, tá? Da atividade de língua portuguesa. Nossa aula terminou. Bom descanso para vocês, tá? Fiquem com Deus e até amanhã.